Deus abençoe tua vida, você que nos acompanha, nossas séries de mensagens, pelo nosso canal do YouTuber, aqui o Éder Casquel, o Cantinho da Palavra. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, ative o sininho para que cada notificação que sair deste canal, cada pregação, que diariamente nós postamos palavras de Deus aqui por este canal, então você será notificado e quem sabe você possa se alimentar de algo que Deus venha trazer nesta palavra, para a tua vida. Que Deus abençoe o pessoal que está comentando, o pessoal que está dando força, tá? Deus abençoe Vanusa, minha amiga Vanusa Borges, mulher cristã, tem um grande canal aí também que prega o evangelho e acompanha aqui o humilde canal aqui do Cantinho da Palavra, e muitos outros, que estão agregando, mesmo sendo um número pequeno de seguidores, mas nós somos a igreja do Senhor, nos encontramos diariamente aqui, pelo nosso canal no YouTube. Só tem a agradecer vocês que vai lá, comenta, Então a gente às vezes está desanimado, vai lá ler o comentário, ver que alguém serviu para alguém aquela palavra. Nos lembramos de Noé, que com 120 anos não ganhou nenhuma alma, somente a sua família, mas foi fiel ao seu chamado. Aí nós olhamos e vemos que se uma pessoa, gostar do material e servir para aquela pessoa, já teremos um galardão na presença do Senhor. Estamos numa série de mensagens, a vida e os tempos do apóstolo Paulo. Estamos aí, falando das trevas para a luz, o perseguidor é perseguido, a formosa cidade de Tarsos, que era o portão do ocidente, o lar de Paulo, a escola de Samai, que é a escola de Gamaliel, os inícios da igreja, aonde, quando a localização, Paulo e Cristo, quando Paulo saiu de Jerusalém, 10 anos mais ou menos depois, Jesus aparece pregando, ali a palavra de Deus e manifestando o seu poder e a sua maravilha. Mas já estamos aqui onde Paulo começa a pregar e é perseguido. Então ele é expulso de Damasco, você tem que sair no 6º. Também ele os últimos versículos que nós lemos, diz assim: sabendo porém os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram, a Tarsos. Então chegou em Jerusalém, como foi, o tema da mensagem, o perseguidor é perseguido, que é o tema antes dessa, que nós estamos em uma série, esta é os 14 anos de anonimato de Paulo. Então Paulo chega em Jerusalém e também tem que ser despedido, porque a perseguição contra a vida de Paulo acontece também ali. Imagine se não ia acontecer no território de Jerusalém, onde ele pegou carta do principal, da sinagoga, do sumo sacerdote, para ir perseguir o cristão. Agora Paulo estava andando ali entre os cristãos, pregando, falando e discutindo com eles nas sinagogas, algo que eles realmente não aceitariam, tá? Então Saulo teve realmente que ser despedido e voltar para Tarso. Olha, para Paulo realmente não dá, não sei por causa desta atitude, porque Deus queria tratar com Paulo em 14 anos de anonimato. Então, entre Paulo ser despedido de Jerusalém e voltar a Tarsos, e depois de Tarsos ele voltar a Jerusalém, são 14 anos que a história, aí é limitada e nós não podemos simplesmente fazermos algumas conjecturas do que aconteceu. Então Saulo volta pensativo, vendo tudo que aconteceu, aquele Deus maravilhoso na sua vida. Paciência para Paulo era algo que já ele tinha no seu ser. 10 anos estudando Gamaliel, depois mais 10 anos esperando alguma coisa, e aí surge o evento dos nazarenos.
Aí depois que Paulo decide entrar na história, começar a querer, fazer, agora Deus chega e manda Paulo voltar ali para Tarsus, e são os 14 anos de anonimato. O rabino tinha muita coisa para pensar, tinha muita coisa, foi cortado, foi tirado de Paulo essa oportunidade de aprender com os discípulos, porque Paulo poderia, como um novo convertido que estava, aprender com os discípulos ali, como que foi, ouvir de Paulo, de Pedro, ouvir de João, ouvir, Tiago, que era o irmão de Jesus aqui na situação, falando como que era. Poderia ter tido essa oportunidade, mas devido à perseguição, o perseguidor tornou-se perseguido e teve que ficar 14 anos no anonimato. Olha, muitas vezes Deus nos coloca nos anonimatos da nossa vida, não é para nos destruir. Muitas vezes Deus nos coloca no anonimato, no esquecimento, não é para que nós pensamos que Deus nos abandonou, que Deus não tem mais um propósito com a nossa vida, que Deus não nos ama, não é nada disso. Deus nos coloca dentro deste anonimato, dentro deste deserto, dentro deste período, dentro deste tempo, para que nós possamos aprender a esperar somente no Senhor. Paulo foi 14 anos de anonimato, mas Paulo sabia que o dia que Jesus encontrou ele no caminho de Damasco, falou que ele seria pregador para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. Então Paulo falou: Deus falou comigo, vai chegar a minha hora, não preciso me precipitar, o Espírito de Deus vai mover céus e terra e vai me levar para essa obra, porque os irmãos tinham medo de Paulo, os irmãos não queriam onde Paulo estava, e Paulo, cheio da ousadia, disputava com autoridade contra os fariseus da sua época, e isso então incitava mais a perseguição aos cristãos. E Paulo está ali 14 anos amadurecendo a sua vida. Por isso que muito do que Paulo escreve, ele diz: porque eu recebi do Senhor, eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor, na noite que foi traído, ele não estava lá, mas ele aprendeu nos 14 anos de anonimato. Eu aprendi com o Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, porque este é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do meu sangue. Bebei todas as vezes que fizerdes em memórias de mim. Porque o que come deste pão e bebe deste pão, come deste pão e bebe deste sangue, realmente tem vida eterna. Então Paulo realmente, ele diz: o que eu aprendi do Senhor, porque Paulo não teve a oportunidade de sentar na escola apostólica, de ouvir os apóstolos, porque Paulo teve que se esconder, porque a fúria romana estava contra a vida dele. E olha com o versículo que diz que depois que Paulo foi para Tarso, assim pois as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor e na consolação do Espírito. A igreja estava fortalecida. E Paulo lá fazendo tenda, quem sabe, mergulhado nos seus pensamentos, recebendo, não podemos afirmar, mas depois ele diz lá nas cartas: conheci um homem que há 14 anos atrás, se no corpo eu não sei. Então, nesse período de anonimato, eu acredito que foi onde Paulo também recebeu a revelação dos céus, a revelação de quem era Jesus Cristo, que ele tinha visto a caminho de Damasco. Ele subiu aos céus, viu coisas e ouviu coisas inefáveis, que aos olhos do homem, nem aos olhos e aos ouvidos do homem, nem é lícito falar. Foi nesse período de anonimato, onde Deus lapidou, preparou
preparou 10, 14 anos, né? Primeiro ele foi preparado 10 anos na escola de Gamaliel e agora sendo preparado 14 anos aprendendo aos pés do Senhor, aprendendo com o maravilhoso Espírito Santo, com aquele que fala verdadeiramente. Então Saulo, neste período, não tem como nós falarmos muitos registros de situações, porque realmente a Bíblia fala de Saulo no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 30, e depois a Bíblia muda o foco para o apóstolo Pedro. Paulo sai de cena, vai ficar, né? Aí um tempo isolado, 14 anos, imagina. Gente, as pessoas muitas vezes querem crescer ministerialmente do dia para a noite. As pessoas querem, né, realmente atingirem grandes objetivos e que Deus abençoe, porque o objetivo, né, de um pregador da palavra de Deus é atingir o maior número de pessoas ouvindo a palavra de Deus. Mas olha, 14 anos esperando para acontecer algo na sua vida, 14 anos orando, fala que vontade de ir lá pregar a palavra de Jesus Cristo, e o Espírito de Deus fala, calma Paulo, está chegando a sua hora, que vontade de ir lá na sinagoga, falar isso que o Senhor acabou de me revelar aqui, calma Paulo, está chegando a sua hora, que vontade de ir lá falar isso para os fariseus, para os escribas, e mostrar que Jesus Cristo é o Senhor, e o Espírito de Deus dizendo, calma Paulo, eu tenho uma hora, eu tenho um tempo, eu tenho um momento, eu tenho um momento certo para agir em cada vida, de cada pessoa, e o seu está chegando. E a história da igreja foi continuando, né? A Bíblia diz que o apóstolo Pedro veio aí, foi na casa do centurião lá em Cornélio, e Deus fez um grande poder acontecer na casa de Cornélio. Então, né, Pedro vem no capítulo 11, justifica-se perante a igreja por ter havido batizado Cornélio, vai lá, explica o que aconteceu, né? E no capítulo de número 12, aí realmente a Bíblia nos fala que o apóstolo Pedro foi preso juntamente, né, com Tiago. Foram presos e levados, né? E foram levados para o cárcere. Lá à noite, né? Ficou só Pedro, matou-se o apóstolo, o discípulo ali, né? A fio de espada. E Pedro ficou para ser apresentado no outro dia, né? Para que pudesse alegrar, né, mais um pouco dos outros, né, judeus, aqueles que não gostavam, porque nesse período matar cristão alegrava os inimigos dos cristãos. Eles matavam cristão nos anfiteatros, matavam cristão só para alegrar, né, sumo sacerdote, para alegrar fariseu. E quanto mais cristão morria, mais cristão aceitava o nome glorioso de Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro foi preso e também liberto da prisão, né? Era bem liberto da prisão, e está todo mundo ali atônito, acontecendo uma grande fama da igreja. A Bíblia diz, olha, no versículo 22 do capítulo 11, e chegou a sua fama, né, coisas que estava acontecendo em Jerusalém, e enviaram, né, realmente aí nosso amigo Barnabé. Olha só, daí está acontecendo, vou explicar melhor para você entender, está acontecendo neste monte de irmãos que foram dispersos, está acontecendo um movimento lá em Antioquia. Um grupo de cristãos estão orando, buscando e descendo o poder de Deus, e a mão do Senhor era com eles, e o grande número creu e se convertia ali em Antioquia, e Antioquia começou a arrebanhar muitas pessoas. Aí a Bíblia diz que chegou a fama até eles, né, lá em Jerusalém, chegou em Jerusalém a fama, e enviaram o Barnabé até Antioquia. Barnabé, vai lá em Antioquia, vê o que está acontecendo, o movimento, o que é que está acontecendo lá em Antioquia, né? E a Bíblia diz assim, e quando chegou ouviu, e a graça de Deus se alegrou, exortou a todos com firmeza de coração para que permanecessem no Senhor, porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo, de fé, e muita gente se reuniu
com o Senhor, se uniu com o Senhor, né? Então ele chega ali, ele viu que a graça de Deus era manifestada, ele se alegrou, glorificou o nome de Jesus Cristo, exortou eles a continuar firmes diante deste Deus maravilhoso, esse Deus glorioso, para que permanecessem com a firmeza de coração. E o versículo 25 agora 14 anos depois de Paulo ter ido para Tarsus, começou um avivamento em Antioquia. Barnabé foi lá ver, e olha só o que o versículo de número 25 diz: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. Chegou, falou: não, o movimento é de Deus. Eu sei alguém que está esperando isso acontecer. Eu sei alguém que está esperando uma hora de ser usado por Deus. Eu sei alguém que está esperando um momento lá no anonimato. E veja, Barnabé mais uma vez entra na história de Paulo. A outra vez que nós fomos falar de Barnabé, né? Daí já vai ser na primeira viagem e depois na segunda, onde Barnabé e Paulo se separam realmente, né? E não há mais indícios dessa amizade. Mas veja que Barnabé investiu, né, na vida de Paulo. A segunda vez Deus usa Barnabé, a primeira vez para levar ele até os discípulos. Aí ele entrou, saiu entre os discípulos, teve, né, autoridade até que teve que ser disperso para Tarso. Agora, mais uma vez, está acontecendo um movimento lá em Antioquia. Barnabé é os olhos e os ouvidos dos discípulos, é os ouvidos da igreja de Jerusalém. E Barnabé vai como representante da igreja, exorta eles, fala do amor de Deus, continue firme na presença do Senhor, e vai lá e busca e traz Saulo para este grande avivamento, que é o tema da próxima mensagem, o avivamento de Antioquia. Deus abençoe a tua vida.